Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estão dizendo que o Corsa tem um lindo design, que faz o maior sucesso na Europa, que é um carro moderno, feito lá e aqui na mesma época. Ora, eles lá e nós aqui. O importante é o espaço que o Corsa tem. Isso sim, acabamento perfeito. Mas design, que palavra é essa? Devagar com andor. Pra onde esse mundo vai? Ele está chegando. Corsa, um carro fora do sério. Um carrinho especial que trouxe para o Brasil a novidade de suas linhas arredondadas para substituir o campeão Chevette, que já não era capaz de competir, devido ao peso dos anos do seu projeto. Vamos contar a história do Corsa, desde seu início na Europa. O pequeno carro da GM veio ao mundo em 1983, na Alemanha, na Opel. Compacto. Repetia em grande parte as linhas retas e modernas da geração D do Kadett, lançada 3 anos antes, mas a traseira trazia um corte abrupto que o deixava menor. A ampla área envidraçada permitia boa visibilidade e o para-choque traseiro envolvia a saia, enquanto o dianteiro tinha continuidade na grade. Tudo bem de acordo com as tendências de seu tempo. Além do Volkswagen Polo e do Ford Fiesta, numerosos outros modelos competiam no mesmo segmento, como o Renault 5, o Fiat Uno e o Peugeot 205, a partir de 1984. Mas a Opel era a única a oferecer também versão de 3 volumes e 2 portas, embora não tenha feito o mesmo sucesso do hatch na maioria dos mercados. A linha de motores contava com os econômicos 1,0, 1,2, 3 e 1,4 litro a gasolina e 1,5 a diesel. A primeira geração durou nada menos que 10 anos. Assim, ao projetar seu sucessor, a Opel tinha de ser ousada. O desenho do novo Corsa coube à equipe Studio 6, chefiada pelo japonês Hideo Kodama, do centro de estilo da marca, e surpreendeu quando ele foi apresentado ao mundo, em fevereiro de 1993. Não havia resquícios do retilíneo modelo anterior, tudo era curvo ou ovalado, dos faróis às lanternas traseiras, passando por vidros, molduras das portas e grade, agora apenas um vão entre o capô e o para-choque. Interessante era que a versão de 5 portas assumia linhas bem diferentes da de 3, com a traseira mais vertical, assegurando inclusive maior espaço para bagagem, lanternas estreitas e vidro traseiro chegando às colunas. Não havia mais o 3 volumes. A mecânica não tinha inovações, mantendo o esquema básico do anterior. Os motores eram de 1,2 litros, 50 cavalos, e 1,4 litro, em 2 versões, com injeção monoponto e 60 cavalos, ou multiponto e 82 cavalos, todos de 8 válvulas. Para o esportivo GSI, 1,6 litros de 16 válvulas de generosos 109 cavalos a 6.000 rotações por minuto. Capaz de levá-lo de 0 a 100 em 9,5 segundos e atingir 195 km por hora de máximo. O coeficiente aerodinâmico, CX, era bom, 0,34 na versão de 5 portas e 0,35 na de 3, exceto o GSI, também 0,34. A segunda geração foi produzida em Zaragoza, Espanha. A Zambuja, Portugal, e Eisenach, Alemanha, até 2000, tendo recebido retoques de estilo em 1998 e outras opções de motores, 1,0 de 3 cilindros, 50 cavalos, 1,4 16 válvulas, 90 cavalos, 1,5 turbo diesel, 64 cavalos, 1,7 diesel, 68 cavalos. Outras unidades da GM a fabricá-lo foram as do México, África do Sul, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela e a do Brasil. Como trazer os projetos da Opel já era habitual à GM brasileira, o primeiro fora o Opala.
em 1968, e depois o Chevette em 1973, a solução natural foi acelerar o desenvolvimento do Corsa brasileiro. Certamente para despistar a imprensa, unidades do modelo antigo rodaram em testes pelo país por algum tempo. Houve quem caísse no conto e divulgasse que a marca fabricaria aqui aquele modelo, já com uma década de mercado europeu. Na verdade, os modelos antigos do Corsa vieram com todo o conjunto de suspensão do Corsa B, para testes e ajustes ao nosso piso. Quando chegou ao mercado? Em fevereiro de 1994, um ano depois do lançamento na Europa, o Corsa caiu como uma bomba. De repente, o moderno Uno, para não falar no Scott Hobby no Gol 1000, à época o modelo antigo, de primeira geração, revelava-se um projeto ultrapassado. O novo GM era muito atraente, com suas linhas arredondadas, e trazia um recurso inédito no segmento: motor 1,0 litro, injeção de combustível, uma C Rochester monoponto com ignição conjugada. A Fiat usava apenas ignição mapeada, com carburador, no Mini Electronic, embora muitos pensem que ele já tivesse injeção. E não era só, do acabamento interno ao conforto de rodagem. O pequeno carro produzido em São José dos Campos, São Paulo, parecia pertencer a um segmento superior. Por dentro exibia um painel moderno, bancos bem desenhados e espaço bem superior ao do Chevette, apesar de ser bem mais curto externamente. O encosto do banco traseiro podia ser ajustado em duas posições e o sistema de ventilação incluía recirculação de ar. Nota negativa era o volante de 2 raios baixos. Tudo isso custava apenas $7.350, mesmo preço dos concorrentes citados. Fixado entre fabricantes e governo por ocasião do Acordo do Carro Popular em 1993. Idêntico ao europeu no estilo, o Corsa nacional trazia peculiaridades mecânicas, a começar pelo motor. A Opel não o produzia em 1,0 litro e foi preciso reduzir a versão 1,2 litros. Diâmetro e curso passaram de 72x 73,9 mm para 71,1x 62,9 mm, que manteve a potência de 50 cavalos mas perdeu em torque, ficando com 7,7 mkgf a 3.200 rotações por minuto. 42 anos que eu trabalho nas motos do Brasil. Participei dos lançamentos mais importantes, do Opala até o Ômega e o Renault. Conheço muito bem o comportamento do mercado diante do lançamento de um novo carro. A reação é sempre imediata, mas a procura pelo Corsa superou todas as nossas expectativas. É sem dúvida um carro do primeiro mundo. Por isso já estamos aumentando mês a mês a sua produção. Até o final do ano deverão ser 80 mil unidades. E em 1995 serão de 130 a 150 mil. Portanto, não se precipite. Ajude-nos a manter justo o preço do seu Corsa. Para a GM, não basta desenvolver tecnologia pioneira e produzir excelentes automóveis. Pioneirismo também é garantir o bem-estar do nosso consumidor. Porque para nós, não há nada mais importante do que a sua plena satisfação. Por favor, não se precipite. Como de hábito, havia diferenças na suspensão, como maior altura de rodagem. Lá fora eram oferecidos ainda direção assistida, câmbio automático de 4 marchas, bolsas infláveis, ABS, e barras de proteção no interior das portas, inexistentes aqui. Soube-se, na época, que a GM do Brasil pretendia suprimir o retrovisor direito a fim de baixar custos. Mas a Opel trabalhou a favor do consumidor, como o estilo dos espelhos do Corsa começam no capô. Seria impossível eliminá-lo sem provocar um desastre estilístico. Apesar da injeção, o carro não era o mais potente dos 1.0, o Mini já tinha 56 cavalos, e decepcionava muitos no desempenho. A GM declarava máxima de 145 km por hora e 0 a 100 km por hora em 18,6 segundos. A razão estava na escolha de relações de marchas longas,
com quinta de economia, 4 mais E, que o deixavam lento caso o motorista não adaptasse seu modo de dirigir. O hábito brasileiro de engatar a quinta marcha e esquecer, na estrada e até em avenidas de tráfego rápido, não combinava com o câmbio longo e a baixa potência do motor. Mesmo assim, o Corsa foi um sucesso absoluto. A grande demanda, aliada à reduzida capacidade de produção inicial, causada pela cessão de pintura, levou o mercado a comprá-lo com ágio de até 50%, chegando a $11 mil. O crescimento da família foi rápido. Já em junho aparecia o Corsa GL, com acabamento superior e motor de 1.4 litros. Entre as novidades estavam ar-condicionado, com corte do compressor sob aceleração total, para não roubar potência em ultrapassagens, controle elétrico dos vidros e travas das portas, encostos de cabeça e cintos de 3 pontos para 2 ocupantes do banco traseiro. Banco do motorista ajustável em altura, contagiros e rádio toca-fitas com mostrador separado no alto do painel. No Salão do Automóvel em outubro de 1994 era lançado o Corsa GSI, um dos melhores esportivos dos anos 90. O motor Ecotec, Emissions and Consumption Optimization Technology, ou tecnologia de otimização de emissões e consumo, 1,6 litros de duplo comando e 16 válvulas, importado da Hungria. Havia sido introduzido no mês anterior na Europa e era dos mais modernos do mercado nacional, com injeção multiponto sequencial, bomba de oxigênio e válvula de recirculação de gases de escapamento, EGR. A potência de 108 cavalos a 6.200 rotações por minuto, representando aumento de 116% sobre o Indy 1.0 em apenas 8 meses. E o torque de 14,8 mkgf a 4.000 rotações por minuto resultavam em um desempenho brilhante, aceleração de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e velocidade máxima de 192 km por hora. Marcas equivalentes às dos concorrentes Gol GTI, 109 cavalos, e Uno Turbo, 118 cavalos. Apesar do alto regime de torque máximo, 80% dele, 11,8 mkgf, estavam disponíveis entre 1.500 e 6.300 rotações por minuto. Em maio de 1995 chegava o Corsa Picape, para suceder ao Chevy 500 da linha Chevette. Derivado do furgão combo já existente na Europa, mesma receita que a Ford seguiria anos depois no Courier, tinha entre-eixos 37 mm mais longo e suspensão traseira própria, com eixo rígido e mola parabólica de lâmina única, que surpreendia pelo bom comportamento em curvas. Igual ao hatch até o final das portas e oferecido em versão única GL, o pequeno utilitário trazia outras novidades: rodas de 14 polegadas com pneus 185/60, opcionais, e uma versão mais simples do motor 1,6 litros com 8 válvulas injeção monoponto, resultando em bons 79 cavalos e torque de 12,9 mkgf a 3.000 rotações por minuto. A capacidade de carga de 575 kg estava bem situada na categoria, embora a caçamba não fosse das maiores. Apenas 3 meses depois vinha o Corsa GL de 5 portas, com traseira de desenho próprio. A exemplo do europeu, em que o vidro traseiro era mais vertical e as lanternas mais estreitas. Sua aerodinâmica melhorava, com coeficiente de 0,34, o mesmo do GSI, em vez de 0,35, e o porta-malas ganhava espaço, 280 litros contra 260. Havia ainda barras de proteção nas portas e opção de rodas de alumínio com pneus 165/70/13. Juntamente era introduzido, assim como no Indy, câmbio mais curto. A quinta foi encurtada de 0,71 para 0,76 e a quarta de 0,89 para 0,95, para maior agilidade.
O sucesso da linha estimulava a GM a expandi-la com rapidez. E um passo importante chegava em novembro de 1995, o Corsa Sedan, 3 volumes de 4 portas e linhas muito harmoniosas, em que a traseira fora desenhada pela subsidiária brasileira. As rodas traseiras bastante recuadas do hatch haviam servido com perfeição ao novo modelo, já que o porta-malas não parecia longo demais. Sua capacidade de 390 litros consistia em ganho importante e o banco traseiro podia ser rebatido, algo ainda raro em 3 volumes na época. Todo o sedã vinha com para-choques na cor da carroceria e motor 1.6 de 8 válvulas com nova injeção multiponto, MPFI, que trazia 13 cavalos adicionais em relação à monoponto da picape, de 92 cavalos. Além de apto a levá-lo a 182 km por hora de máxima e acelerar de 0 a 100 em 11 segundos. Seu bom torque em baixa rotação, 13 mkgf a 2.800 rotações por minuto, tornava-o muito agradável de dirigir no trânsito. Além do acabamento, o GL oferecia o requintado GLS, com faróis de neblina, pneus 185/60, 14 e opção de freios com ABS, primazia entre os pequenos não esportivos. Direção assistida era disponível nas 2 versões, com 4 carrocerias de desenho distinto e 3 opções de cilindrada. O Corsa havia formado em menos de 2 anos uma grande família. Mas a concorrência se acentuava em 1996, com a chegada do Fiesta Nacional e do Palio, este líder em potência no segmento 1.0 litro, com 61 cavalos. Para combatê-los, a GM providenciava uma injeção multiponto para o motor do Indy, que passava a 60 cavalos, 20% a mais, e adotava 1.6 de 8 válvulas e 92 cavalos do sedã como padrão para o hatch GL, agora 53% mais potente, e o picape era extinto 1.4 de 60 cavalos. Pois não ficaria bem mantê-lo com a mesma potência do novo 1.0, mas poderia ter passado também a multiponto, com 82 cavalos, como na Europa. Motor à parte, o Indy permanecia um Corsa simples, perdendo apelo diante das versões mais equipadas de alguns concorrentes. A série Indy Super havia sido oferecida meses antes e a GM optou por relançá-la, agora como Corsa Super apenas, com a nova injeção. Pela primeira vez o motor 1.0 podia ser combinado a ar-condicionado. Direção assistida e 5 portas, compondo um agradável conjunto para o uso urbano. Em março de 1997 chegava o último membro da família, a perua Corsa Wagon, para suceder a Cadete Ipanema, apesar do maior porte desta, e a Chevette Marajó muito extinta. Com as mesmas versões de acabamento do sedã, GL e GLS, trazia uma novidade, o motor 1.6 de 16 válvulas e 102 cavalos para mais luxuosa, logo disponível também no 3 volumes. Produzido no Brasil, desenvolvia 6 cavalos a menos que o do GSI devido a diferenças de calibração, destinadas a deixar o motor mais elástico em razão do maior peso da perua, vazia e com carga. O torque máximo permanecia igual. Uma transmissão automática de 4 marchas e controle eletrônico era oferecida em agosto seguinte para o sedã GL de 8 válvulas, resgatando uma prática já vigente no antigo Chevette, porém com 3 marchas. Foi durante muito tempo o carro nacional mais acessível com esse recurso e uma boa opção também a portadores de deficiência física. No final dos anos 90, a Opel havia efetuado sutis mudanças estéticas no Corsa europeu, que se esperava serem adotadas aqui. Só que a Chevrolet optou por desenvolver alterações próprias, algo discutível, mas logo incorporadas à paisagem de nossas ruas. A linha Corsa 2000 trazia novo para-choque dianteiro,
com saliências nos extremos e locais previstos para faróis de neblina em todas as versões, e lanternas traseiras com bolhas, e parte fumê. O Wind trazia para-choques pintados e instrumentos de fundo branco. Série Millennium, a série especial, lançada em 1999. Foi reeditada em 2000 e acabou se tornando versão de linha para os Corsas sedã e hatch, só que com motor 1.0 de 8 válvulas e variedade de cores. O sedã GLS de 2001, último ano para esta versão de topo, com seus faróis de superfície complexa, continuariam em produção. Após julho do ano seguinte, apenas o sedã Classic seriam as últimas alterações do Corsa até que surgisse por aqui sua terceira geração, em abril de 2002. Com base no modelo europeu lançado 2 anos antes, um atraso inexplicável diante da rapidez com que outros concorrentes chegavam, os novos Polo e Fiesta, e da agilidade da marca nesses casos. Até então, a GM desenvolvera no Brasil uma frente mais agressiva, inspirada no Astra, e uma versão 3 volumes bastante harmoniosa. O novo Corsa trazia apenas motores de 8 válvulas, 1.0 de 71 cavalos, com altíssima taxa de compressão, 12,6 por 1, e 1.8 de 102 cavalos, obtidos a partir da majoração do conhecido 1.6. Uma novidade foi a embreagem automática para a versão 1.0 litro, pela primeira vez na marca no Brasil. A Corsa Wagon saía de linha para abrir espaço à minivan Meriva, e os atos de 3 e 5 portas durariam apenas mais 3 meses. Da antiga família, apenas o sedã, renomeado Classic, e a picape permanece. A linha Corsa, incluindo os novos e as unidades para exportação, somavam 563 milhões de unidades produzidas no Brasil.